Etapas e procedimentos para a distribuição de vacinas. Segundo a biotecnóloga Mariana, que atualmente faz parte de uma empresa de vacinas, uma vacina leva em média de 8 a 15 anos para a fabricação. Nesse tempo, precisam ser feitos vários testes de controle de segurança e dos possíveis efeitos colaterais, para que possa ser distribuído à população. Tudo começa na fase pré-clínica, onde ideias estão sendo testadas com o vírus in vitro e também com células para saber quais se mostram mais eficazes. Após isso, os pesquisadores passam a analisar a vacina em animais como camundongos e macacos, pois reagem de forma similar ao humano, tendo as informações iniciais da eficácia e da segurança do composto. Na fase 1, um número pequeno de pessoas recebe a vacina a fim de averiguar a segurança, medindo efeitos colaterais, intensidade e diferentes dosagens para achar o equilíbrio entre a dose que neutralize o vírus e não cause danos. Paralelo a isso, os pesquisadores medem a resposta desse pequeno grupo. Não é possível concluir a eficácia do composto, mas sim perceber se os indícios são bons para prosseguir a pesquisa. Na fase 2, os testes envolvem algumas centenas de pessoas e passa a ser importante avaliar os resultados dessas em comparação com um grupo de controle, que recebe apenas um placebo. O objetivo é ver como o organismo responde à vacina e ter informações sobre sua eficácia, se os anticorpos produzidos são os esperados e se ela realmente tem potencial para imunizar contra o vírus. Também é possível observar potenciais efeitos colaterais mais raros que não apareceram durante a primeira etapa e definir a dosagem mais adequada. A terceira fase é a hora de ver se a vacina funciona na prática. Para isso, são vacinadas milhares de pessoas que se exponham ao vírus para saber se eles estão ou não protegidos pelo composto. É crucial a utilização de um grupo de controle, que vai receber apenas o placebo, o que se chama de duplo cego. Comparando os resultados, é possível ver com clareza se a vacina está fazendo a diferença. Áreas de maior incidência são procuradas para poder conferir se os resultados têm efeito desejado. Não é à toa que o Brasil entrou na rota desses testes de 2 das vacinas contra o Covid-19. É só depois dos resultados da fase 3 que é possível ver se uma vacina realmente funciona. A partir desses, é possível pensar em distribuí-la à população. No Brasil, uma proposta dada pela senadora da Cátia Abreu determina que a distribuição de vacinas e seu cronograma serão definidas de maneira transparente e baseadas em critérios técnicos. Segundo o PL, as pessoas do grupos de riscos e as que habitam locais de maior vulnerabilidade devem ter prioridade quando a vacina da Covid-19 chegar. Em relação ao desenvolvimento da vacina, a Fundação Oswaldo Cruz assinou um acordo com a empresa AstraZeneca para produzir 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford. Mas para que a mesma seja liberada, é necessário que passe por diversos processos, incluindo as leis da Anvisa, nas quais podemos destacar duas. Portaria número 577, que diz que para que uma vacina ou remédio de imunização seja liberado, é necessário que haja uma avaliação e registros da funcionalidade desse método para a imunização. E resolução da diretoria colegiada número 49, que diz que para que uma vacina seja disponibilizada, é necessário que haja um registro da mesma e a realização de relatórios periódicos demonstrando sua eficiência imunológica. Sendo assim, para que uma vacina seja distribuída, é necessário que a mesma contemple todas as leis e que possua sua eficiência comprovada em testes periódicos. Diante da grande preocupação em ocorrência da pandemia do Covid-19, a OMS, o Ministério da Saúde do Brasil e outras organizações recomendam, como estratégia, a aplicação de planos de contingência de influenza, visto que existem semelhanças clínicas e epidemiológicas entre esses dois vírus respiratórios. Um projeto realizado pela Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará, junto ao Ministério da Saúde, diz respeito à primeira fase da campanha de imunização contra a influenza em 2 municípios do Pará no contexto do Covid-19. A primeira fase ocorreu no final de março de 2020 e teve como objetivo inicial vacinar idosos e profissionais da saúde. A campanha conseguiu resultados satisfatórios de imunização. No caso dos idosos, a meta foi ultrapassada e atingiu 101,65% do grupo, chegando a vacinar 530 mil idosos. Em relação aos profissionais da saúde, a marca também foi maior que esperada e atingiu 91,82% da população vacinada. Como todo desenvolvimento de vacina, é possível haver alguns problemas. No entanto, quando se trata de um novo vírus que apresenta mutações, é possível ter alguns problemas com as primeiras vacinas, dos quais podemos destacar complicações dependentes de anticorpos.
Ou seja, a vacina nos dá imunidade até um certo tempo, mas depois nosso organismo não consegue criar anticorpos para combater os vírus. Outro problema que pode acontecer é as vacinas não protegerem apenas com uma dose e termos que tomar mais de uma, que é o caso da vacina da gripe, que sempre tomamos mais de uma dose. Por fim, outro problema que podemos ter é a vacina só vai de fato proteger quando a sociedade inteira estiver tomado ela e estiver com imunidade para combater o vírus, pois caso isso não aconteça, o vírus pode continuar circulando. Outro ponto plausível que não podemos esquecer de citar é o futuro com as vacinas, onde podemos destacar: em primeiro momento, podemos ter uma vacina que funciona, mas que não protege 100%. No início, essa vacina vai ser distribuída para os profissionais de saúde e quem está fazendo serviços essenciais na sociedade. No entanto, a vacina para toda a população estará disponível mais ou menos em 2022. Isso se caso as primeiras tentativas de vacina derem certo, pois caso contrário pode demorar mais tempo. Por fim, muitas pessoas de início podem não estar dispostas a tomar essas vacinas.